Olá, bom dia, quase boa tarde, né? Eu não almocei ainda, então é bom dia ainda. Nós estamos aqui na segunda edição da nossa live mensal, que a gente pretende aí fazer uma prestação de contas. Se você já me ouviu na primeira live, no final do mês de agosto, sabe que a gente vai ficar procurando fazer isso todos os finais de mês, para a gente passar minimamente o que a gente fez, né? Talvez não dê para passar tudo. A gente quer fazer uma live também que não seja muito grande para não lhe cansar, mas é um espaço que a gente está planejando aqui, testando uma comunicação melhor. Então a live também serve para, além de você me ver, falar algumas coisas que nós fizemos no mês, serve também para você enviar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua ideia, a sua proposta, tá certo? Então a gente vai começar aqui, eu vou começar falando um pouquinho das matérias que a gente aprovou, ou que foram de minha autoria ou que eu fui relator, né? De alguma forma eu contribuí. E aí tem algumas coisas muito bacanas e muito importantes. A primeira delas que eu queria falar foi que eu tive a honra de ser relator da matéria que criou 584 cargos efetivos para o IJF. Ou seja, são cargos que deverão ser preenchidos por concurso público, e aí são cargos para diversas áreas: fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, técnico de enfermagem, para médicos, né, que é dentro do planejamento da abertura do IJF2. Quem acompanha aí a ampliação da rede de saúde em Fortaleza sabe que a Prefeitura, junto aí em parceria com o Governo do Estado, está concluindo já no final desse ano o IJF2. Inclusive já tem agora para o mês de outubro a previsão de abrir um andar do IJF2. Então a gente aprovou na Câmara Municipal 584 novos cargos. Desses eu tive a honra também de participar na última semana já da convocação e da posse de 138, se não me falha a memória. Já foram convocados, desses 582, 138 já foram convocados e já estão em serviço. Então esses 138 já estão no IJF. Então é uma contribuição, é um avanço. Para quem me conhece mais, sabe que eu sou militante, defensor da saúde pública, que a gente precisa sempre ampliar, melhorar. E em mim há uma expectativa muito grande de que com a inauguração do novo prédio do IJF, o IJF2, a gente consiga ter um atendimento mais digno, principalmente na emergência do atual IJF. Portanto, é uma obra importante, é um avanço, uma conquista aí para os fortalezenses. Nós aprovamos também, e também foi uma mensagem do governo, mas eu também tive a honra de ser relator de algo que eu julgo ser tão importante quanto o IJF, que foi um financiamento junto ao BNDES, que é de 150 milhões de reais, exclusivo para saneamento básico de Fortaleza. Então, para quem me acompanha também sabe que essa é uma das pautas que a gente vinha cobrando da gestão municipal, porque a cobertura do saneamento básico em Fortaleza ainda é baixa, é 60%, em torno de 60%, é maior com algumas outras cidades do interior ou com algumas até cidades do Brasil, esses 60%. No entanto, ainda é muito baixa. Então a gente aprovamos na Câmara Municipal a possibilidade da Prefeitura contrair um financiamento junto ao BNDES de 150 milhões de reais, que vão ser exclusivos para saneamento. Essa é uma outra conquista muito importante. A estimativa é que a gente cresça, aumente bem essa cobertura do saneamento básico, que repercute diretamente também em saúde pública, né? Para quem acompanha aí, que é militante do SUS, sabe que a água tratada e a drenagem do esgoto de forma correta, a gente diminui vários problemas de saúde, atuando principalmente na prevenção, que é onde eu defendo aí que a gente tem que ter ações mais fortes. Então esse é um primeiro ponto importante, a gente aumentar o saneamento básico. Esses 150 milhões não será suficiente para a gente sanear toda a cidade de Fortaleza, mas a gente acredita que esse financiamento e quem sabe mais um outro financiamento que a Prefeitura está tentando contrair aí junto ao BID serão suficientes para a gente aumentar para 80% ou 90% a cobertura de saneamento em Fortaleza. Então esse é um ponto importante que a gente também tem que acompanhar aí. Tá certo? Eu dei entrada também, esse projeto foi de minha autoria, que é um projeto de indicação, que é criando o Programa Municipal de Planejamento Familiar.
Planejamento familiar, e já existe uma lei federal que trata do tema, inclusive delega a atenção básica essa tarefa de junto aí o corpo da enfermagem de fazer esse planejamento familiar. No entanto, existem alguns gargalos, tá certo? Principalmente para quem quer tomar métodos definitivos contraceptivos, como por exemplo ligadura de trompas, vasectomia. Esses procedimentos são muito burocráticos. E não são burocráticos porque o sistema de saúde é burocrático, não. É burocrático porque existem algumas leis que dificultam. Portanto, nós criamos um projeto de indicação que estabelece toda uma política de planejamento familiar, que sugere à prefeitura, inclusive, que procure desburocratizar o procedimento de vasectomia, tá certo? E ligadura de trompas. Hoje, se você não sabe, para uma mulher fazer ligadura de trompas, ela não pode fazer na hora do parto. Ela tem que esperar pelo menos 30 dias após o parto e tem que ter o consentimento do parceiro. Ou seja, esses dois pontos dificultam muito. Por quê? Porque na hora do parto ela já está no hospital, ela já está internada, já tem um médico à disposição, mas nesse momento ela não pode fazer, ela tem que voltar 30 dias depois. E aí 30 dias depois, muitas vezes ela não consegue mais a internação, não consegue a equipe médica, enfim, isso gera um complicador muito grande. E o consentimento do cônjuge também é um complicador, que às vezes o cônjuge ou parceiro não compreende bem a importância disso, ou às vezes a mulher nem tem um parceiro ou um cônjuge fixo, ou seja, ela não tem alguém, ela não é casada, e isso gera também uma dificuldade para ela conseguir apresentar no hospital esse documento. Então nós criamos um grande projeto, um projeto de indicação, que trata do planejamento familiar. Eu falei desses dois pontos aqui, mas foi como exemplo. Esse é um projeto muito amplo, que alberga desde a educação familiar até o procedimento cirúrgico. Então, é uma política importante, interessante. Eu acho que a gente precisa dar condições com mais facilidade, com mais acesso, à população que queira, de fato, ter um planejamento familiar. Portanto, é uma tarefa que a gente delega à saúde pública, é algo que eu acho também que é importantíssimo aí, e esse projeto de indicação nosso está tramitando. Eu acredito que até o começo da próxima semana, no meio do mês de outubro, a gente tem aprovado aí esse projeto, que é um projeto de indicação, vai para a prefeitura como sugestão para a prefeitura implantar e ver se a gente consegue, assim que o projeto for aprovado na Câmara, eu mesmo quero entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para a gente tratar de alguns artigos, de alguns pontos, ver se a gente consegue principalmente desburocratizar o acesso aos hospitais públicos das pessoas que queiram espontaneamente algum procedimento aí, principalmente contraceptivo. Pessoal, a gente fez um debate também muito importante. Assim, o que a gente tem de matéria mais relevante, a gente teve a entrega de alguns títulos. A bancada do PPL pediu um título de cidadão ao João Vicente Goulart, que é alguém que tem feito uma campanha nacional importante e tal, tem levado uma mensagem do nacional desenvolvimentismo ao Brasil, que é a principal bandeira do PPL, que é o meu partido. Então, existem outras matérias tramitando que são igualmente importantes a essas, mas eu quis relevar essa, trazer em relevo essas três, porque eu acho que essas são as mais importantes aí. A gente fez um debate muito importante, que foi uma audiência pública, na verdade, sobre o ensino à distância, tá certo? Educação à distância para nível superior, principalmente na área da saúde. Eu fui procurado por alguns conselhos, Conselho Regional de Fisioterapia, de farmácia, de enfermagem, para a gente tratar do tema. E qual era a preocupação desses conselhos? Em maio de 2017, uma portaria da Presidência da República, que é o órgão que regulamenta esses cursos, faculdades, tudo, é o MEC, o Ministério da Educação, e obviamente ligado à Presidência da República. Então, a Presidência da República emitiu um decreto e que desobrigou aos cursos à distância terem aulas presenciais, tá certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que depois desse decreto assinado pelo presidente Temer, não é obrigatório para uma enfermeira,
para um fisioterapeuta, os estudantes de enfermagem, de fisioterapia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, terem aulas presenciais. Ou seja, não é obrigatório mais que tenha estágio, não é mais obrigatório que eles tenham contato com o paciente, segundo esta portaria. Portanto, foi a preocupação que foi me trazida por esses conselhos e nós resolvemos fazer uma audiência pública. Estava presente o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, representante da Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense, o Núcleo de Tecnologia e Educação à Distância da UFC, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Ceará, ou seja, nos juntamos todos, teve uma grande participação, inclusive de estudantes e professores, para a gente discutir o tema. E uma das coisas que nós chegamos à conclusão nesse debate é que a educação à distância feita da forma certa, com os mecanismos corretos, é válido sim, muito importante, a gente reconhece a relevância que tem. No entanto, cursos de saúde, nós precisamos garantir que tenham sim aulas presenciais e os estágios. Portanto, nós, a partir dessa audiência pública, estamos movimentando aí um grupo para que a gente emita um documento para o Ministério da Educação em que se posiciona, em que nós, esse grupo, se posicione a respeito disso. Nós esperamos, inclusive, que com o passar das eleições e com o novo presidente da República, a gente consiga, junto ao Conselho Nacional de Saúde, conselhos regionais de saúde, alguns outros conselhos de categorias de profissionais de saúde, a gente consiga chegar ao presidente da República e a gente mostre que a educação à distância pode ser um grande meio de educação, muito bacana. A gente entende que a tecnologia na educação é importante, mas a gente não pode desprezar ou deixar de lado a importância do estudante da área da saúde ter contato com o paciente. Tá? Isso é muito importante, é um tema, inclusive, que preocupa a todos, preocupa ao representante da população, aos profissionais, a nós do serviço público, que temos a responsabilidade com a cidade. Eu me preocupo, por exemplo, de ter amanhã uma enfermeira, um fisioterapeuta, que nunca teve contato com um paciente durante a faculdade. Então, baseado neste decreto de maio do ano passado, isso poderá acontecer. Então, nós estamos nessa luta contra, de novo, repetindo, sem nenhum preconceito. Acho que a educação à distância pode sim ser usada em alguns casos, mas tem que ter critérios muito claros, tem que ter limite, tem que ter regras que de fato os estudantes possam não só conquistar um diploma, mas possam de fato serem profissionais capacitados, qualificados para atender a população, que é o nosso papel aqui, defender a grande população. Aqui nós temos aqui um roteiro, solenidades e reuniões. Teve uma solenidade que eu participei, que essa eu me senti muito honrado. Agora, em setembro, a 10ª Região Militar completou 76 anos da sua fundação e 3 vereadores foram homenageados, ou foram tidos como amigos da 10ª Região Militar. E um deles fui eu. Eu fui um desses vereadores que fui homenageado, ganhei um diploma de amigo da 10ª Região Militar. Portanto, para mim, foi uma honra muito grande. Eu que, quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou de origem de família muito simples, muito humilde, e ser homenageado por uma instituição tão importante como o Exército Brasileiro, para mim, me honrou muito. É algo que na verdade, são essas homenagens que motivam para que a gente que está na política para fazer o bem continue fazendo, continue lutando, continue acordando cedo, trabalhando para a gente tentar construir uma sociedade melhor. Assim, o nosso papel, principalmente nós, eu me considero nesse grupo que quer fazer política para o bem, que temos o interesse prioritário de atender e deixar uma sociedade melhor, ser reconhecido o nosso trabalho pela 10ª Região Militar, ou pelo grupo de militares, para mim é muito importante, muito me honrou. Eu acho que nesse 1 ano e 8 meses de mandato, talvez tenha sido o momento mais emocionante para mim, porque, como eu disse aqui, é uma instituição importante, centenária do Brasil, que reconheceu no vereador Gardel Rolim um amigo, um parceiro, alguém que pretende deixar um legado para a cidade, contribuir com a nossa cidade. Então esse foi um momento muito importante que nós tivemos agora em setembro.
Participei da reunião do Conselho Municipal de Saúde, tá certo? Para tratar principalmente da insegurança dos postos de saúde. Quem é profissional sabe que quem é profissional de saúde, de posto de saúde principalmente, sabe que está tendo um grande debate sobre isso. Eu já tive inclusive com o prefeito Roberto Cláudio tratando do tema. O prefeito é sensível, disse que receberá um grupo do sindicato para tratar do tema, e eu estou lá envolvido e saí principalmente na defesa das porteiras que trabalham em postos de saúde, porque em um determinado momento do debate houve uma ideia, que eu não sei de quem é, né, prefiro até não saber, de demitir as porteiras, mulheres, para substituir e contratar porteiros homens. E eu saí em defesa das porteiras, né, gravamos um vídeo, fizemos um requerimento, falamos com a secretária, fui na reunião do Conselho Municipal para defender as porteiras, fui até o prefeito de Fortaleza mostrar que isso era um absurdo, e o prefeito sensivelmente concordou comigo e garantiu que isso não iria prosperar. Portanto, foi uma luta que nós tivemos, participamos da reunião do Conselho Municipal, principalmente para defender as porteiras, né? E eu posso dar aqui a boa notícia de que dentro do nosso trabalho, dentro do que nós nos propomos a fazer, nós conseguimos garantir que as porteiras, principalmente dos postos de saúde, não serão demitidas, continuarão fazendo o seu trabalho, que fazem muito bem. Portanto, acho que é uma conquista para todos nós aí da saúde, principalmente nesse momento de debate de gênero entre homem e mulher, que a mulher não pode executar determinadas tarefas e que determinadas tarefas são para homens. Eu acredito que nós, o que eu penso sobre isso? Eu acho que nós já superamos esse debate. Eu acho que homens e mulheres têm o direito de fazer qualquer atividade. Obviamente dentro das suas capacidades, dentro do seu treinamento, qualquer um, homem ou mulher, tem o direito, tem condições, capacidade para elaborar qualquer função. E é nisso que eu acredito e foi baseado nisso que eu fui lá e fiz a defesa das porteiras. Participei da inauguração da terceira célula de proteção comunitária lá no Vila Velha, muito bacana, inclusive a resposta da população do Vila Velha. Se no seu bairro não chegou ainda uma torre, né, aquela torre de segurança que a gente chama, que é uma célula de proteção comunitária, e o seu bairro for receber, vá lá conferir, ver como funciona, é muito legal. Eu não conhecia, não tinha ido à inauguração das outras duas, mas eu fiquei assim encantado, vi que é um trabalho muito bacana, integrado com a polícia, que tem ações de prevenção, ou seja, a população estava lá e a população estava reconhecendo. Inclusive lá no Vila Velha já vinha sendo feito algumas ações para reduzir lá a violência urbana, e a população reconhecendo que lá já tinha sim uma melhora, já era possível sentir uma melhora nesse ponto. Então isso é muito bacana. E sem contar que as outras torres de vigilância, tanto a do Janguru Sul como a das Goiabeiras, as duas já têm resultados muito satisfatórios. O índice de homicídios diminuiu muito, então é algo importante. Eu sei que essa é uma tarefa longa, cansativa, porque nós precisamos lidar aí com muitos problemas para a gente resolver essa questão, mas acho que a prefeitura está dando uma boa contribuição, né? Inclusive não era responsabilidade legal, constitucional da prefeitura fazer isso. A prefeitura tomou a iniciativa, está fazendo em parceria com o governo do estado e já está tendo bons resultados. A gente precisa comemorar isso. Nós tivemos encontro dos escoteiros no Polo de Lazer. Foi no Dia Mundial da Limpeza. Isso também foi muito legal. Essa semana foi dia 20, foi dia 15. Né? Foi dia 15? Dia 15 de setembro. Foi o Dia Mundial da Limpeza. Eu estive lá no Polo de Lazer da Aerolândia com um grupo de escoteiros, né, tratando sobre isso, fazendo uma ação de limpeza no polo. Foi muito interessante, muito legal. Eu acho que isso a gente precisa, inclusive, reverberar mais, né? Porque eu acho que nós precisamos, é uma responsabilidade nossa, cuidar muito dos objetos que a gente descarta no lixo, tá certo? Nós nunca tivemos tantos produtos industrializados como temos hoje. E os produtos industrializados, eles geram um lixo que é de difícil decomposição.
isso vai para o meio ambiente, isso contamina o meio ambiente e suja mesmo o meio ambiente. Então a gente precisa ter muito cuidado aí, caminhar inclusive na direção cada vez mais da reciclagem. A prefeitura tem muitos ecopontos já espalhados pela cidade, então aproveite aí, veja uma forma de separar o seu lixo e passar no ecoponto, deixar o seu lixo reciclado, tá certo? Eu vou correr aqui para a gente não fazer algo muito comprido, para não lhe cansar. Eu queria aqui agradecer aí o internauta, né? Você que está nos acompanhando. O Derlan, muito obrigado. Sueli, Andréia, Luana, Eric, Joana Dark, Daniele, Enoque, Neuma, Camila, Fran, muito obrigado aí vocês, viu? Daqui muitos amigos e tal. Espero que vocês, inclusive a ideia é ampliar. Vocês que são meus amigos, que me conhecem, que estão aqui assistindo. Próximo mês a gente vai fazer de novo. Então a gente vai mandar um cardzinho, divulga para o amigo pode mandar uma pergunta. Eu tenho andado muito nos bairros de Fortaleza, aproveitando aí o momento eleitoral, estou andando muito nos bairros, né? Assim, eu nem precisava fazer, não sou candidato esse ano, mas estou fazendo porque acho que é um papel importante. A gente falar sobre eleição, falar sobre política é sempre importante, principalmente num momento decisivo como esse que a gente está vivendo agora. Então, divulgue para os seus amigos que a gente está fazendo isso. Eu tenho ouvido muita população, muitas coisas que a gente precisa ajustar, conversar, estar junto. Então, vocês que aí que estão nos acompanhando, próximo mês fala para os outros amigos para acompanhar também. Agradecer a Andressa, Felipe, William, minha mãe, abraço aí. Ela estava aqui falando, a senhora estava falando comigo no zap, eu não consegui nem responder, porque eu estava correndo para chegar aqui meio-dia e ainda nem atrasei. Um beijo para a senhora, viu? Luciano, meu amigo Antônio Henrique, vereador Antônio Henrique, secretário da Regional 3, um grande parceiro, um grande amigo. Aline, Claudênia, minha amiga Claudênia, Helenilce, Alexandre, Marcelo Florencio, meu amigo, meu primo Eliel Torquato, estava falando, pensando em você hoje aqui, pensando na campanha eleitoral, me lembrando de você. Pastor Ezedequias, meu pastor, meu primo, Elisiane Santiago, Valgleitson lá do Rio de Janeiro, né? Um abraço, Valgleitson, saudade de você, viu? Quem sabe aí nas próximas você está aqui do meu lado para a gente fazer junto. Alain Martins, Alberto, Luciano, Lano Coutinho, lá do Alto Alegre, Shirley, João Wabner, a Vanusa, minha amiga Vanusa, o Neudo, o Tassiane, o Carlos, lá do Ancuri, a minha esposa está aqui também, um beijo com ela, tomei café da manhã com ela hoje, não falei mais com ela, ela sai para um lado, eu saio para outro, correndo, a mil, um beijo aí para minha esposa. Ana Cláudia, Thalita e o Júlio César. Tem mais aqui. Amigo Luiz Carlos, Elane, Virgínia, Eliane. Portanto, assim, muito obrigado a você que eu não citei o nome. A gente vai citando aqui ao longo da live, eu vou tentar concluir, ser mais breve, para a gente não se estender muito, até para não lhe cansar, tá certo? Eu fiz alguns pronunciamentos também no mês de setembro, abordei alguns temas que eu julgo importantes. Eu vou tentar resumir aqui, mas um deles, que tratou de uma reunião entre o governo do estado e o governo federal para falar sobre a transposição do São Francisco e a conclusão das obras do Cinturão das Águas. Você sabe, nosso Ceará, é um dos estados mais secos do semiárido do Nordeste, tá certo? Assim, inclusive, nós temos uma área de semiárido muito grande. Alguns estudiosos dizem que até o nosso litoral é semiárido, portanto nós temos um problema com água histórico, né? Celso, tem alguns historiadores, economistas que diziam que o Ceará não deveria ter sido nem povoado, porque não tinha água, né? A Informação Econômica do Brasil, de César Furtado, ele fala isso, que o Ceará não era possível ter a cana de açúcar como tinha Pernambuco e a Bahia, não tinha a água subterrânea que o Piauí tinha, não tinha a vegetação do Maranhão, enfim, aí é outro debate, mas
nós temos problema com a seca muito grande aqui no Ceará. E o governo do estado, junto com o governo federal, fizeram uma reunião esse mês, e eu repercuti isso na Câmara Municipal, acerca de um acordo da liberação de um recurso do governo federal para concluir ainda esse ano o Cinturão das Águas, que vai se integrar com a transposição do São Francisco. Portanto, o compromisso que foi firmado entre o governo federal e o governo do estado é que ainda este ano a gente teria essas duas obras que vão se integrar concluídas. Portanto, vai ser algo fantástico, né? Assim, algo marcante na história do Ceará, que além de garantir água para Fortaleza e região metropolitana, nós vamos levar água, com essa obra vai ser levado água para algumas regiões do Ceará, inclusive lá para os meus inhamuns, né? As inhamuns da terra dos meus pais, dos meus avós, vai ser beneficiado com essa obra, que é uma obra do governo federal, que é a transposição do São Francisco, mais a obra do Cinturão das Águas, que é uma obra do governo do estado. Ou seja, quando essas obras concluídas e integradas, nós vamos ter, se Deus quiser, uma segurança hídrica maior e melhor para atender de verdade, assim, para a gente minimizar o problema da seca. É bem verdade que nós não podemos dizer que com essa obra nós vamos superar completamente o problema da seca do nosso estado. Mas essa obra vai ter um impacto como nunca antes nós tivemos na nossa história. Então, é uma obra marcante, é uma obra que vai, eu acho, mudar a história do nosso estado. Bem, aqui nós falamos também um pronunciamento sobre essa história dos homicídios, da instalação das torres de segurança, que eu já falei aqui, né, que caiu, teve a do Jamburuçu ou a das Goiabeiras, não me lembro, a queda chegou a 75%. Né, hoje, 75%, em uma dessas torres, os homicídios diminuíram em 75%, que eu repercuti isso na Câmara Municipal. Tem alguma pergunta aí para a gente fazer? Não tem pergunta, tá. Então, enfim, isso foi o que a gente fez, assim, basicamente. Eu tentei resumir esse ano. Esse mês também foi um mês que eu me envolvi muito na campanha eleitoral. Queria inclusive pedir a você aí que pense bastante, reflita em quem são os seus candidatos, né? Eu tenho os meus, né? Você caminha comigo, sabe quem são os meus, mas eu peço que você analise, principalmente para a presidência da República. Tá? Eu ando dizendo que se nós acertarmos agora na eleição para presidente da República, nós poderemos ter os próximos anos um recomeço para o Brasil. Anos, eu sei que ainda de dificuldade, mas a gente precisa tomar as atitudes certas, as opções corretas a partir do começo do ano, para que a gente resolva alguns problemas no Brasil, tá certo? E para isso a gente precisa acertar principalmente no presidente da República. Mas não só para o presidente da República, a gente precisa muito saber os compromissos e quem são os nossos senadores, os nossos deputados federais. O deputado federal hoje e o senador, o Congresso Nacional, tem uma participação na política do nosso país muito importante. Então não adianta você votar ou achar que está votando num presidente super correto, super bacana, que pensa como você pensa, e entregar para ele um Congresso Nacional atrasado, retrógrado, clientelista, achacador, né? Nós precisamos fazer aí uma renovação da política geral. Nem podemos achar que eleger um presidente da República nós vamos eleger um salvador da pátria. Não é assim. O presidente da República, no modelo que nós temos hoje, não é um ditador, não é alguém que tenha poderes extraordinários. Muito pelo contrário. Existem leis, existem regras, existe um Congresso Nacional, e para a gente mudar com segurança, mudar de fato para onde nós queremos, a gente precisa, além de eleger um bom presidente da República, dar a ele, né, como parceiro, deputados federais e senadores que de fato têm um compromisso com os que mais precisam. Pessoal, grave o que eu vou dizer agora. A sociedade, ela tem vários interesses, certo? O interesse do empresário muitas vezes é diferente do interesse do morador de rua, que é diferente do interesse do servidor público em alguns aspectos. Então, o que a gente precisa ter um norte para a nossa vida, e eu tenho na minha, que é de sempre procurar defender os menos favorecidos,
os que precisam mais, os mais pobres. Então, quando tem um litígio, um problema, uma confusão, eu procuro sempre olhar e decidir a favor dos que mais precisam. Portanto, procure ver se os seus deputados, os seus senadores, deputado estadual, quem você está escolhendo, esse ano nós vamos votar em 2 senadores, por isso que eu estou falando de senadores no plural, se tem compromisso de fato com esses que mais precisam, né? Porque os que mais precisam são os que precisam do posto de saúde, do SUS, dos hospitais públicos, que precisam das creches públicas, tá certo? Que precisam de fato dos serviços públicos. Porque muitas vezes aqueles que precisam menos, e não estou aqui diminuindo esses, pelo contrário, mas aqueles que têm uma vida mais abastada, melhor, ele consegue muitas vezes pagar uma escola particular para o filho, ou pagar um plano de saúde. Então quem está no serviço público, quem está como eu estou a serviço do público de Fortaleza, a serviço da população de Fortaleza, tem que sempre pensar em me basear por os que precisam mais, e os que precisam mais do serviço público. Portanto, nós temos uma responsabilidade grande esse ano, então discutir política e discutir a eleição é sempre muito importante e nesse momento mais do que em qualquer outro, porque agora no próximo dia 7 de outubro nós vamos eleger o presidente da República e o Congresso Nacional, então cabe a nós uma grande responsabilidade e aí eu deixo aí a mensagem para você, de que você pense, reflita, veja de fato quais são as propostas. Tem muito candidato aí que é bonito, cartaz é bonito, né? Todo mundo fica bonito nessa época de eleição, a foto fica bem tirada, o papel fica bem colorido, mas veja quais são as propostas, tá certo? Pegue aí o papel do seu candidato a presidente, veja o que é que ele está propondo de verdade, veja se ele é a favor do que mais precisa, você está defendendo empresário, preste atenção, né? Veja quais são os compromissos de fato. Portanto, não quero mais me alongar, nós estamos aí com mais de quase 40 minutos, tá certo? Um abraço, daqui a um mês a gente se vê de novo, muito obrigado aí por quem nos acompanhou esse tempo todo. Um abraço.